Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre sentir. O podcast que nasceu da observação e da preocupação em como lidamos com as nossas emoções, com o nosso sentir. Eu sou a Ariane Brainer e estou muito feliz hoje porque estamos recebendo aqui uma convidada, uma amiga. A Nath está conhecendo agora, mas aqui já é uma amiga que eu conheço já da psicologia. E aí eu já vou lançar uma pergunta aqui para a gente já começar pensando. Pensando por enquanto. Vocês pensam daí, a gente pensa daqui enquanto vai se apresentando. Mas o que acontece na infância? Fica só na infância? Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Mais um episódio. Hoje temos aqui uma convidada especialíssima, a Willa Clapp. Ela é formada em psicologia pela Universidade Veiga de Almeida no ano de 2010, no Rio de Janeiro. É terapeuta do esquema pela Insere, especialista em tanatologia pela Unileia, formada em psicopatologia pelo FNLC e pós-graduada em psicopatologia pelo FLNC. Carioca. Observadora antes de ser psicóloga, diga-se de passagem. Ama viver, mas compreende que nem sempre a vida é bacana assim. Ela sacou que é realmente a vida. Desse jeito, né? A gente saca. E que para esses momentos, a dor só se torna insuportável se não temos com quem compartilhá-la. Ama ouvir pessoas, mas também ama ouvir o silêncio. Gosto de estar com muitos, mas também na minha companhia. E com ela eu vou para vários lugares. Adorei essa descrição, adorei essas palavras, porque eu também tenho esse ouvir o meu silêncio, gostaria de andar comigo também. E aí, vamos passar aqui para a Willa, né? Acho que a gente também, além da pergunta aí que eu comecei, a gente também fala muito de como que a gente está se sentindo, né? Uhum. Chegando aqui nesse momento e tudo mais. E aí, fala aí um pouquinho, né? Como é que tu tá se sentindo aí, né? A gente fez aí o convite para a Willa. Willa, peraí, é a primeira vez. Fala aí. Meninas, primeiro eu queria agradecer muito pelo convite, Ariane, Nath. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Tô me sentindo um pouco nervosa, mas muito corajosa, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso, né? Que bom, vai gostar. Tá? Vai ter um bichinho. Tomara que eu tome gosto. Vai tomar, eu tenho certeza que vai tomar gosto, né? Então, assim, no comecinho aí, né, eu fiz essa pergunta. Se o que acontece na infância fica somente na infância. Uhum. Né? E eu vou colocar já aqui na roda pra gente responder, né, do nosso lugar, seja, né, da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional também. O que vocês acham? Né? Fica só na infância ou não? Eu acho que não. A carinha já assim, não. Eu acho que não mesmo, sabia? Eu tenho visto, eu concluo comigo, que o que foi da infância vai se perpetuando. Por mais que eu queira deixar lá, ela continua me acompanhando. Tá, diz aí, Willa. Antes disso, até assim, a gente tá dizendo que não fica só na infância. Então, assim, quero agora provas. Provas. Na vida de vocês ou aí no que vocês já viram. Por que realmente não fica na infância, né? E não vou nem trazer nesse momento para o lado profissional, por exemplo. Na minha infância, e acredito que de muitos, né, assim, era proibido criança ser magrinha e comer pouco. Né? Não, olha, tem que comer mais, tem que ter buchinho, né? E aí vai passando ali, de fato, da necessidade daquela criança. E a minha, hoje, nos 37 anos, eu ainda não consegui, né, entender o meu limite. E agora, brincadeiras à parte, eu ainda tenho uma séria questão que eu trabalho até, o quanto que eu tenho uma dificuldade, às vezes, né? Por algum motivo, eu coloquei ali um pouco a mais do que eu iria comer. E o quanto que eu tenho dificuldade de compreender já. Eu já compreendi que eu não quero mais, que eu tô satisfeita, mas vai desperdiçar. Não pode desperdiçar. Então, eu passo do meu limite, eu como mais do que eu preciso. Hoje eu já entendo, né? Eu já tô consciente dessa minha necessidade que já tinha sido, né, saciada. Mas eu continuo. E isso vem de onde?
Totalmente da infância. Totalmente internalizado, né? Que a gente tem que comer tudo por causa do desperdício, que não pode jogar fora, que tem outras pessoas passando fome. Isso. Ou então daquela avó que olha pra você, essa menina tá tão magrinha. Tão magrinha. Toma porque comida. vem aqui e não come. Eu ouvia demais isso na minha. Demais. É uma lembrança que fica internalizada, como você falou, e que eu acho que o mais importante disso é porque você tem consciência hoje disso daí. Né? Hoje. E eu acho que esse porque esse é o ponto central. É no dia que a gente vai tomar consciência. Reconhecer, isso aqui vem de onde? Né? Eu acho que é tudo isso que a gente vem trazendo durante esses bate-papos no podcast, o que a gente trabalha também na clínica, né, enquanto psicóloga, de que a gente precisa tomar consciência de certos atos e de certos comportamentos. É verdade. E assim, por isso que eu acredito que a gente traz. A gente vem da infância, traz para a vida adulta. E é uma luta fazer esse processo de reconhecer, entender e tentar modificar. Se ele estiver lhe fazendo mal, claro. Né? Sim. E o quanto também que se a gente for parar um pouco para pensar, às vezes pode ficar até uma sensação que a gente nasceu assim. E não, isso foi aprendido. E foi aprendido onde? É tão misturado com quem nós somos que a gente começa a ter certeza que isso faz parte da gente. E não é uma verdade. E aqui eu só trouxe essa questão do comportamento alimentar, mas a gente pode ampliar isso daí para muitas outras áreas, né? Emoções, relacionamentos. Quando a gente estava falando, uma primeira memória assim, que me veio foi, não é nesse sentido, tem a ver também com comida até, mas era a lembrança de um leite com canela que a minha mãe fazia. Que quando eu lembro, eu sinto até a temperatura do corpo. Vê que interessante. Então, eu sinto o cheirinho, né, daquele leite com canela, mexido com pau de canela, e o morninho do copo. A temperatura, né, que estava, e eu tinha, né, naquela fase, 5, 6 anos de idade. Então, é uma memória, assim, que eu tenho, que é muito forte. Então, como que fica registrado, né, registrado na gente? E aí até eu pergunto assim, por que fica registrado? Por que é tão importante isso que fica registrado pra gente? Como assim? Qual é o grau dessa importância para a coisa ficar registrada? Sei lá, pode ser de uma lembrança, de um não, sentimento. mas pode ser de 1 ano de idade. Aí a gente não tem aquela memória, né, cognitiva. Mas pode ser uma memória aos 5 anos, aos 10 anos. E que danado de tão importante é isso que a gente traz para a vida toda da gente. Muito provavelmente o quanto que, né, pegando aí esse teu exemplo dessa bebida tão confortante, o quanto que aquilo provavelmente no contexto aquilo te acalmou, né, aquilo te acolheu. E muito provavelmente hoje a Ariane, na fase adulta, se ela tá ali, né, um pouco mais agitada, um pouco mais estressada, o quanto que talvez essa bebida possa te levar para esse lugar seguro, né, em que tu se sente ali aconchegada, né, com essa temperatura, essa bebidinha. Segurança, talvez. Um momento que tu se sentiu segura, cuidada. Porque essa lembrança, essas lembranças importantes da infância, a gente vai trazendo, elas vão atravessando a vida da gente e a gente vai aprendendo a identificar. Porque a gente também encontra, tanto em pacientes quanto em amigos também. Eu tenho pessoas ao meu redor que dizem assim, eu não lembro nada da minha infância. Nossa. Aí vai resgatar uma coisa ou outra. Sei lá, eu lembro que eu brincava no quintal. Eu lembro que eu fazia tal coisa, que eu brincava com meu tio, com a minha tia. Mas não tem uma lembrança específica, né? Não, de mais coisas. É uma coisa muito pontual ou outra. Para mim é muito esquisito, porque assim, eu tenho muitas lembranças. Eu tenho uma enxurrada de lembranças. Sabe? Eu já cheguei a perguntar, às vezes, assim, pro meu pai, pra minha mãe, e eles ficam... eles conseguem identificar. Não, mas foi assim que aconteceu. Ela estava realmente nesse lugar e eu consigo lembrar. Então, assim, pra mim é muito, muito diferente isso. Mas tem pessoas que não têm essa lembrança. E aí, por que elas não têm essa lembrança? Por que elas não conseguiram não reter? Porque a emoção, ela não é somente uma coisa cognitiva, mas tem a ver com a emoção. Né? Por que não ficou registrado, né? Por que acontece? Lógico, não é um mais um igual a 2, mas assim, o que pode ter acontecido que levou essa pessoa a
de repente, esquecer, né? Vamos colocar esquecer entre aspas, não quis deixar vir à tona, né? Sim, sim. Talvez seria ali, né, um fator protetivo, né, por, não sei, talvez aqui, é um exemplo, uma possibilidade, uma hipótese, uma infância que tenha sido um pouco mais hostil, um pouco mais difícil, então por uma questão mesmo até protetiva, né? Ter sido ali uma criança muito sozinha, não sei. A Willa e eu, nós nos conhecemos na formação em terapia do esquema, né? Pelo Insere. E aí, na terapia do esquema, a gente toca muito nesse ponto, né? Como que foi esse acolhimento, né? Como é que foi o acolhimento dessa criança para que ela se torne esse adulto hoje, né? Quem foi essa criança acolhida ou não acolhida, né? Amparada ou não lá atrás? O que ela traz, né? Desse traço. Então, na terapia do esquema, justamente, a gente fala sobre isso, né? Sim, o adulto que essa criança vai se tornar tem tudo a ver com essa criança, com esse adolescente e com esse contexto de vida, né? É muito comum as pessoas acreditarem que a gente deve começar a cuidar da nossa saúde mental na vida adulta, e não é verdade, porque a nossa saúde mental, de fato, ela começa na infância, né? Com todo esse cuidado, essa atenção, que muitas pessoas vão dizer, mas é criança não sofre, criança não tem que... Sim, criança sofre, porque criança também é gente, né? Também tem sentimento, tem né? sentimento, tem emoção, criança precisa de cuidado, de atenção, não precisa somente de coisas materiais, né? Pelo contrário, muito mais de um amparo robusto emocional. Isso não quer dizer que elas não vão ter esquemas, que não vão ter algum nível de prejuízo na vida adulta, claro que não terão, mas quando a gente é conectado com a necessidade emocional dessas crianças, a gente reduz bastante isso. Que hoje em dia é o que está faltando muito, né? Se a gente for observar, de contato entre os vínculos. Sim. A gente vê uma sociedade que está muito preocupada em consumir, em vamos dizer assim, experimentar e não em fazer esse vínculo. Por que será que você foi uma criança que lembra muito? Talvez você tenha sido uma criança que fez esse vínculo. Ih, vou para terapia agora. Terapia. Por que será que eu lembro muito? Verdade. Tantos registros. Né? Exatamente. Eu costumo até fazer uma brincadeira, que não é tão brincadeira assim, que se os pais, eles se dedicassem a entender do que de fato um bebê precisa, assim como eles se dedicam muitas vezes em ter uma vida financeira extremamente organizada, uma casa maior, um carro maior, a gente estaria vivendo uma sociedade muito diferente. Né? As necessidades emocionais, né, dessa criança. E aí, acho que em alguns episódios passados a gente falou sobre isso, né, que a gente vem ao mundo necessitando de amparo, de alguém que nos toque, nos cuide, né, porque quando a gente vem ao mundo, é esse primeiro contato, é aqui na pele, né? Alguém que nos segura, colo, que né? nos ampara. Que acalme. Então, aquilo dali essa primeira necessidade básica, muito básica, né, do bebê, de se sentir aconchegado e protegido, vai ficar registrado para a vida toda. Né? Então, a gente pensar que durante essa fase da infância tão importante, a gente vai ter mais inúmeras outras necessidades e que elas precisam de serem nutridas e de uma forma suficientemente boa. Né? Porque quando a gente fala isso, a gente não está falando de uma forma perfeita, porque não vai existir a forma perfeita, né? Mas de uma forma que seja suficientemente boa. Né? Uma mãe, um ambiente que seja suficientemente disponível emocionalmente para esse bebê e para as demandas, né, desse bebê. Sim, sim. E aí, às vezes, quando a gente olha aí para o adulto, a gente vê o adulto que não tem uma dificuldade de se vincular, de um apego com algumas pessoas, dificuldades em algumas situações, que quando vai olhar, tá lá atrás. Isso. Tem alguma coisa que explica tudo isso, que ele teve um ambiente que não favoreceu. Uma necessidade, né? A forma como a gente vai se vincular na vida adulta, mais uma vez, tem a ver com a forma como
nós nos vinculamos, Sim. aprendemos a nos vincular lá atrás, né? Se eu cresci num ambiente em que eu me sentia seguro nas minhas relações, eu vou buscar isso na minha fase adulta, porque é o que eu conheço, é cheiro de casa. Mas se eu viver ao contrário, é o que eu também vou buscar na minha vida adulta, né? Se tudo que eu conheci era instabilidade, confusão, hora tô disponível, hora não tô, é o que eu conheço, é o que eu vou reproduzir na minha vida adulta. Né? Aí, E isso não é a minha. nível da consciência, né? É modo de funcionar. Sim, automaticamente vai Automaticamente, acontecer. até que eu compreendo, ou não, que tem algo, né, que está acontecendo, que está me prejudicando. Sim. E aí a psicologia está aí para auxiliar a romper essa forma de funcionar. Sim. Era justamente a minha dúvida. Quando você tem esse processo da terapia do esquema, vocês procuram trazer essas vivências para que o indivíduo se coloque consciente disso e tente melhorar como é que funciona. Então, a gente vai partir do ponto que hoje é uma reprodução do que aconteceu lá atrás, né? Então, a gente vai voltar nessa velha infância, entender como que foi essa infância com esses cuidadores, não necessariamente pai e mãe, mas esses cuidadores ali bem próximos dessa criança, como que era esse ambiente extremamente rico em detalhes. Certo. Né? E a partir daí a gente vai compreender as necessidades emocionais que não foram nutridas para essa pessoa. E aí seria para um outro papo, que necessidades emocionais são essas, mas basicamente tem a ver com segurança, proteção, né, espontaneidade, enfim, o que foi nutrido. E a gente vai entender que a partir da não nutrição dessas necessidades vão gerar os famigerados esquemas, que é uma forma que a criança encontra para sobreviver àquele contexto que ela tem. Porque fora daquele contexto, criança nenhuma vai sobreviver. Então, é uma estratégia, né, lá atrás, muito boa. Mas na vida adulta, ela não faz mais sentido. É uma estratégia de sobrevivência. Exato. Sim. E que na vida adulta você vai precisar entender para que não se repita. Na verdade, ela já está se repetindo. Só que lá atrás, ela era benéfica. Na vida adulta, ela passa a trazer prejuízo, né? E geralmente, quando o paciente chega, ele já chega não psicoeducado assim, mas ele compreende que tem alguma coisa de errada acontecendo. Né? Por que eu desejo tanto estar num relacionamento tranquilo, em que eu me sinto seguro, cuidado, e tudo que eu consigo escolher, buscar, encontrar, é um relacionamento em que a pessoa não cuida de mim, ela não me atende, ela me trai, né? E a gente vai começar a entender o que está acontecendo ali. Né? É mais ou menos assim que funciona. Eu tô escutando a Willa falar e tô assim, né? Maravilhosa. Eu vou deixar ela aí falando. Viajando. Fala aí sobre a terapia do esquema, que é uma coisa que a gente ama, e eu tô aqui. Vai falando aí de terapia do esquema e tá maravilhosa. Quando você fala do esquema, né? E aí você definiu o que são os esquemas, né? Que eu ia já perguntar, Willa, fala aí o que são os esquemas, né? Então, assim, esses esquemas que a gente carrega, né, para a vida toda, que realmente, como você falou, Nath, a gente coloca como uma forma de sobrevivência. Se a gente não recebe afeto na infância, imagina, então, a criança que não recebe afeto, ela vai ter que criar uma estratégia para sobreviver dentro daquele lar, daquela casa, daquele lugar que ela não tem afeto. Ainda que a estratégia, desculpa te interromper, Ariane, seja não buscar mais por esse afeto. Isso também é uma estratégia, né? A gente falou isso no episódio anterior. Exato. Né? Chega uma hora que, também não vou, busca mais. A criança desiste. Porque também é tão sofrido, né? Você entra num outro momento, né? Às vezes você entra na raiva. Uma raiva. Porque eu busco tanto, que eu não encontro e eu não tenho esse retorno. Então, assim, também agora eu não quero mais. Abre mão, né? E isso a gente está falando de uma forma inconsciente. Né? Assim como a gente está falando aqui estruturadinho, é muito bonito. Seria legal que fosse assim. Mas a gente está falando de uma forma inconsciente. Né? Através de uma outra linguagem. Então, a gente vai falar através do nosso corpo, a gente vai falar através do nosso comportamento, a gente vai falar através de tantas outras formas de linguagem, através dos sonhos, né? Então, assim, de várias formas a gente vai manifestar isso. É, verdade. Eu achei muito interessante essa abordagem, porque
Não conhecia. Eu fui ler um pouco sobre isso para entender como é que funcionava. E achei muito interessante porque ele resgata, né, algumas situações. Ele vai quebrar alguns padrões, sempre em cima do que foi a realidade desse indivíduo. Né? E a ênfase nessa fase do desenvolvimento, que é a mais importante. Né? Sim. Sempre linkando que... Como é que eu posso explicar, né? Para eu não ser mal interpretada. Que essa questão, essa problemática, por exemplo, que um paciente, né, o sujeito está vivendo em 2024, se formos investigar, isso vai estar linkado a uma forma de funcionar que começou, sei lá, na infância. Sim. Né? Eu sou muito inseguro, não consigo, sei lá, me expor no meu trabalho. Isso não vem do nada, isso não nasce com a gente. A gente aprende também, né? Tem a ver com o contexto, com o ambiente, com as pessoas que, de alguma forma, facilitaram ou não essas vivências pra gente, né? Ou se a gente for pensar em cuidadores que são extremamente exigentes, e a cada respirada que tu dá pra tu pensar melhor, falar, olha, tu não foi bom naquele podcast, tu pensou demais, tu gaguejou e tudo, né? Hoje eu sei que tudo bem gaguejar, mas muito provavelmente tem aí uma exigência, né, muito grande internalizada. E ninguém nasce exigente. A gente aprende a ser, né? A ser exigente com a gente e com os outros, claro. Sim. Eu me lembrei agora de uma situação que eu conversei com o Robson, que é o meu esposo, e a gente começou a fazer um esporte, e ele é muito competitivo. E eu perguntei, por que você é tão competitivo? O que foi que aconteceu? Porque você foi encorajado sempre a isso? Ele disse, Natália, quando eu era pequeno, me colocaram numa corrida. E era uma corrida em que tinha um monte de criança com velocípede e eu estava com um carrinho que era só o pedal. Não tinha como eu fazer rápido. Era um carrinho de ferro e eu fui o último a chegar. E isso me deixou frustradíssimo. Olha só, quantos anos? Esqueci o nome dele. Robson. Quantos anos tem Robson hoje? 62. 62. E ele era uma criança. Marca, né? Exato, né? E isso é tão curioso. Eu sempre me pego pensando. Eu atendo adulto e idoso. E eu fico olhando, né, e pensando que a maioria dos meus pacientes, eles não vão se queixar de coisas materiais que faltaram na infância deles. Eles vão se queixar, às vezes, de um pai nunca ter tido um olhar compassivo, carinhoso, de nunca ter ouvido um eu amo você. E são pessoas com 60 e poucos anos. Então, definitivamente, o que acontece na infância não fica na infância. Pois é, veja como são as coisas. 60 e poucos anos, né? Olha quanto tempo. E a gente também, como a gente escuta de adultos, pacientes adultos, e a gente escuta isso também ao nosso redor. Se a gente tiver uma boa escuta, a quem está ao nosso redor... Inteiro, até porque a gente é psicólogo, a gente não desliga. Eu até queria dar uma desligada, mas não consigo. Mas quando escuto de mulheres, também dos seus 60 e tantos, 70 e tantos, que a gente vê que não é a questão da idade, mas esse tempo cronológico que ele é importante e que diz assim, eu sinto falta da minha mãe. Senti falta da mãe, da coisa do colo, que a gente poderia dizer, mas já faz tanto tempo, a mãe já está falecida, já viveu o luto, já passou tudo isso, mas ela sente falta da mãe, daquele aconchego, daquele cuidado da mãe. Essa lembrança. Verdade. E da mãe, né, de fato que foi esse colo, suficientemente bom, e às vezes daquela mãe idealizada, aquela mãe que não puderam ter, né? E fica esse luto também por conta disso, né? Não tá mais aqui, então toda a possibilidade acabou, porque já não está mais aqui, e eu não pude viver esse cuidado, esse carinho dessa mãe. E aí você pegou justamente essa palavrinha aí, que é bem importante, essa coisa idealizada que a gente tem. Porque a gente tem um eu idealizado, um outro idealizado, e tem aquele que é o real. Então, quando o adulto também percebe que o que era da infância dele simplesmente não ficou lá, que está aqui nele e ele está carregando na vida dele, ele vai perceber que essa história toda que ele trouxe, né, que tá ali, que tem todas essas marcas dele, me fugiu aqui a palavra que eu queria usar, mas assim, ele percebe que toda essa bagagem que ficou, que tá ali resistindo e que ele precisa se conectar
né? Reconhecer ali que aquela criança ainda existe nele e que ele precisa cuidar dela. Ele precisa ter um cuidado com aquela criança. Peraí, porque sou eu. Não é uma coisa isolada. Às vezes as pessoas acham isso. Ah, a minha criança ficou lá. Não, a minha criança não tá é aqui dentro. Fora, né? Não é a parte. É isso que está aqui dentro. Né? É esse sentimento da minha infância. É o que eu guardo da minha infância. Eu gosto muito de um poeta que ele fala maravilhosamente bem das infâncias, como ele fala, e das insignificâncias, que é o Manuel de Barros. E aí ele fala disso, de que quando eu crescer, eu quero continuar criança. Né? Porque é resgatando justamente essa criança que está dentro dele, que quer brincar, né? Que tem esse espaço lúdico aqui, que quer viver nessa brincadeira e nesse espaço potencial, né? Como diria aí o Winnicott, né? Essa criatividade, esse espaço de criar. Sim, é muito bacana, né? E é até mesmo libertador quando a gente compreende que todo cuidado que as nossas crianças precisam, né, o nosso modo adulto pode dar. Isso é muito, muito bacana. Talvez para algumas pessoas isso seja um papo um pouco difícil de compreender, porque é uma linguagem muito característica da terapia do esquema, mas basicamente seria a melhor parte nossa, né? A parte que cuida muito bem, atende a nível emocional de tudo isso que a gente precisa. Tem uma frase, eu sou péssima, né, de linkar de quem é a frase, mas é mais ou menos assim, que a gente passa pela vida adulta esperando que uma outra pessoa venha nos salvar. E quando a gente compreende que é a gente mesmo que vai salvar, né, as nossas crianças, isso é muito bacana. Né? Isso, para mim, me dá uma esperança enorme. Para outras pessoas, isso pode gerar um pavor, né? Mas eu acho bacana demais. É aquela coisa de você dizer assim, seja gentil com a sua criança. Né? Seja gentil, porque você é um reflexo de você. É o que você vai se tornar e é o que você vai viver dia a dia. Sim. Então, por que a gente só pode ser gentil com os outros? Exato, ela também, né, é a gente. Isso. E às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de empatizar com as nossas crianças. E algo que eu proponho muito para os meus pacientes é eles pensarem numa criança, de fato, que eles conheçam, que seja presente na vida deles e que eles amem demais essa criança. E aí, assim, eles conseguem, de alguma forma, né, a gente trabalhando ali, isso, né? empatizar com a criança deles. Porque também somos nós, né? E voltando um pouquinho no poema que tu falou, que tu falava também da importância do brincar. Entre tantas coisas que acontecem na infância, eu acho que tem algumas que a gente deixa na infância. A importância desse lazer, desse brincar na vida adulta. Que a gente só tem que ser produtivo e muitas vezes zangado. Sim, não! sim, né? A vida Trabalhar, é muito mais né? bacana quando a gente brinca. Né? Sim, né? E são diversas formas de brincar. Né? Perfeito. Diversas formas. Olha só, a gente vai ficar por aqui hoje, mas eu tô aqui com a cabeça fervilhando, porque a gente levantou, assim, vários pontos e eu tô assim... Traz a Willa de novo pra gente conversar sobre várias outras coisas. Pois é, eu tô aqui já pensando. Eu acho que ela até deu a deixa. Numa fala dela, ela deu uma deixa, assim, de que outras vezes eu papo para uma próxima vez. Já me ofereci, já me ofereci. Pois é, e já está convidada. Obrigada, meninas. Né? Mas assim, a gente quer agradecer muito, né, a sua vinda. E, como você falou, definitivamente, que acontece na infância, não fica lá na infância, né? Definitivamente, é isso. E a gente precisa ter realmente essa consciência. Né? Com toda certeza. Ter gentileza. Eu acho que ter assim, sutileza para tratar dela. Sim. Porque ela é parte nossa. Sim, sim. E tem um outro autor aí que fala, né? O quanto que a infância é o chão que nós vamos caminhar aí pelo resto da vida. Então, a Lia Luft fala isso. Né? Lembrei de um livro da Lia Luft, ela fala isso, a gente vai passar... Eu não vou falar quem é, porque a probabilidade de eu errar o nome é grande. Não, vou um autor. É exatamente isso, né? Então, que a gente possa aí cuidar, né, desse terreno tão cuidadoso e, ao mesmo tempo, tão especial, né, das nossas crianças. Verdade. Né?
Muito a agradecer a você, né? E a gente quer saber como é que você se sentiu, né? Nesse bate-papo aí, como é que foi pra você? Tá tudo legal? Eu que tenho que agradecer mais uma vez pelo convite, pela confiança. Eu tô saindo totalmente da minha zona de conforto, né? Meu negócio ali é setting terapêutico, eu e o paciente. Então, tá diante das câmeras, isso me causa ainda nervosismo. Da próxima vez vai ser tranquila. Pois eu tô aqui. Sempre vai melhorando. Tranquilo, né? Eu tô aqui. E eu quero aproveitar também, eu até te falei hoje, você tem aí um evento, né, que você vai estar fazendo. Eu queria que você divulgasse. Obrigada. Então, a partir de uma demanda que a gente foi percebendo na clínica, justamente sobre a questão do relacionamento, né? Como ele sempre está nas pautas, não só das sessões, como nas rodas de conversa no final de semana, um café com a amiga, essa dificuldade do relacionamento romântico. E aí, pensando nisso, eu e uma amiga, também psicóloga e terapeuta do esquema, a Manuela, nós estamos num projeto, uma roda de conversa somente para as mulheres, que vai acontecer no dia 9 de novembro, às 9 da manhã, no Bistrô Farol, né? E o tema é autoconhecimento, comunicação assertiva e o quanto que isso pode impactar de forma positiva nos nossos relacionamentos. Não é um evento para psicólogos, pelo contrário, é para mulheres aí que já estão nesse processo de autoconhecimento, entender um pouquinho, né? Tá, o que eu preciso? Eu já preciso disso, entendi. Então, como que eu coloco isso no meu relacionamento? Como que eu comunico isso ao meu parceiro, né? Para que isso possa aí trazer o melhor possível, não idealizado, desse relacionamento. Porque relações perfeitas não existem. Não existem. Mas relações saudáveis e bacanas, com certeza. Ótimo, que bom. Então, se todos convidados, viu? Para esse evento. E as inscrições. Então, lá... Peraí que eu vou ter que colar. Cola aí. No @ da Manuela, né? Lá no link do Instagram dela, que é o @ mmanuela com 2 L's.pc. Vou repetir. @mmanuela com 2 L's.pc. Certo. Obrigada, e quando a gente gente divulgar esse episódio, a gente coloca lá também o @ dela e o seu também para esse evento, tá certo? Ótimo. Me sigam lá. Pronto, sigam também a Willa, tá? A gente agradece muito, tá? A gente vai encerrando por aqui, infelizmente. Mas a gente já tá aí prevendo já próximos. Outros encontros. Até o próximo episódio. Até o próximo. Até.